Olá, meus alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. A gente vai começar então o nosso ano de 2020, os primeiros conteúdos, na verdade, conteúdos novos de 2020. E eu senti a necessidade de fazer esse slide, tanto para me apresentar no próximo slide, quanto para falar desse primeiro assunto, desse primeiro capítulo do livro. Porque como a gente começou agora, a gente vai começar agora esse trabalho voltado especificamente para o nosso material novo, né, para o nosso novo material, eu percebi que vocês precisariam de algo a mais fora do livro para poder entender um pouquinho do que se trata. E como o nosso contato ele está um pouco distante, né, ele está um pouco complicado, eu acho que essa apresentação de slide vai ajudar muito vocês, tá? Porque é como se eu estivesse dando a aula e explicando cada obra sugerida no livro, no primeiro capítulo, mas que vocês também vão poder tirar as dúvidas no fórum, tá? Então, esse trabalho todo que está aqui, tanto o trabalho daqui quanto o trabalho da plataforma, das atividades e dos conteúdos, eu vou estar tirando dúvida nos fóruns, tá bom? No horário da aula de vocês. E agora eu vou me apresentar para vocês. Bom, eu me chamo Regiane Coutinho, eu trabalho na Escola Santina Rioli desde 2013, como professora de artes do turno da manhã. Já trabalhei em todas as séries da escola e o sétimo ano eu também trabalhei já desde 2014. Então tem muita coisa aí que eu tenho certeza que vocês vão aprender, que vocês já aprenderam no ano passado com a Janaína, e que não vai ser tão difícil porque vocês já têm essa ideia do que é a arte, né? Então, eu sou professora da 712, 713 e 714, que são as 3 turmas, e eu elaborei a primeira parte das atividades de vocês lá, que vocês viram na plataforma, como uma maneira de entender um pouquinho a linguagem da arte, né? Então, vocês viram que a arte ela possui diferentes formas de apresentação, ela tá na nossa vida o tempo todo, através das coisas que a gente faz, através da música, do filme, das fotos que a gente tira no celular, né? Através de diferentes ideias que contemplam a arte. Então, por isso que a arte é tão importante, porque ela está na nossa vida e a gente precisa apenas entender de que forma ela aparece, né? E dar o devido valor a ela. E eu vi dentro das atividades de vocês que a maioria de vocês gosta muito de arte, tem esse apreço, uns gostam muito de dança, outros de música, outros de pintura, né? E aí, falando em pintura, a gente vai aprender outras formas de apresentar, de produzir pintura, que não é só com tinta, mas com outros recursos que vocês vão ver a partir desse primeiro capítulo, que tem muita coisa interessante que a gente pode produzir. E ninguém vai se tornar um artista, né? Mas a gente precisa entender quais são as formas que a arte chega até a gente e como a gente vai identificar os tipos de arte que surgem na sociedade, para que serve, principalmente para que serve, né? Hoje em dia a arte ela não é só para apreciar, mas ela tem um significado. E isso vocês viram também naquela atividade que eu propus para vocês sobre o interesse artístico de vocês, né? As preferências artísticas. Então, eu gosto muito que vocês justifiquem a resposta de vocês. E muitos de vocês fizeram, por exemplo, as justificativas por que a escolha do filme, por que gosta de determinada música, por que acha uma pintura interessante. Então é sempre bom a gente argumentar, né? A gente dá um sentido para as coisas que a gente faz, para as coisas que a gente gosta, para a gente ter sempre um argumento, uma resposta para as coisas que envolvem a nossa vida, certo? Então, a partir de agora, a gente vai começar o primeiro slide. Os slides que eu coloquei, eles fazem parte do primeiro capítulo do livro, onde ele vai tratar de 3 artistas especificamente. E a gente vai fazer de uma forma bem diferente, não tão levando a sério as questões do livro, mas eu fiz umas adaptações para ficar melhor na resolução, tá?
Bom, então a gente tem primeiramente o objetivo do capítulo 1. Qual é o objetivo nesse sentido aqui de trabalhar esse capítulo, né? O tipo de arte que se envolve, o primeiro capítulo, ele vai promover um diálogo. O que é um diálogo? É uma conversa, né? Ele vai promover uma aproximação entre as produções artísticas e a diversidade cultural. O que é uma diversidade cultural? A gente sabe que nós somos todos diferentes. Nós vivemos em lugares diferentes, a gente faz as coisas diferentes, a gente aprendeu as coisas diferentes do outro, as nossas ações elas são diferentes, o modo de cozinhar é diferente, o modo de se vestir é diferente, o modo de brincar é diferente. Então todos nós somos diferentes, mas a gente tem algo em comum também, né? Esse algo em comum a gente precisa atentar que são os nossos direitos. Então, o objetivo desse capítulo 1 é justamente falar sobre a diversidade cultural, sobre as diferenças entre culturas e que ao mesmo tempo formam novas culturas, né? E as produções artísticas desses artistas que trazem uma reflexão para a gente do que seja a arte. E falando em artistas, basicamente nós temos três nessa primeira parte do primeiro capítulo, que são chamados Otávio Roth, a Rosângela Renault e o Cássio Vasconcelos, ou Cássio de Vasconcelos, certo? Eles três, eles vão trabalhar quase que uma mesma linguagem artística, que a gente vai entender também o que é essa linguagem, ok? Então, agora a gente vai ver a primeira obra, que é uma das primeiras que está lá no livro. É uma obra de arte. A princípio, quando a gente olha assim, a gente vê vários quadrados coloridos, né, que estão aí intercalados com quadrados brancos. Se a gente chegar mais perto, aproximado, e tentar fazer a leitura desse trabalho, a gente vai ver que é uma frase. E nessa frase, essa frase foi construída com diversas letras diferentes. Esse artista, que é o Otávio Roth, ele fez esse trabalho em 1988, chamado de Mural Cívico, justamente para comemorar a promulgação da Constituição Federal do Brasil, que também foi feita em 1988. Então, a Constituição, ela é onde estão todos os nossos direitos e os nossos deveres enquanto cidadão, né? Tudo que a gente faz, todas as coisas, a questão de saúde, segurança, estudo, educação, a questão de família, tá tudo dentro da Constituição. E aí, para ele fazer essa comemoração, ele construiu esse cartaz. Então, esse cartaz, ele está hoje dentro de uma das galerias de Brasília, e que ele é um mural, na verdade. Ele é um mural onde vai resgatar e vai mencionar sobre a Constituição, certo? E aí eu vou apresentar para vocês aqui como foi esse processo, né, esse trabalho que ele fez, porque ele não fez sozinho. A ideia foi dele. No entanto, ele teve participação e colaboração de várias pessoas. O que ele fez nesse mural cívico? Esse mural cívico, na verdade, que eu mostrei para vocês ainda agora, ele não é uma obra única. Ele é chamado de série, né? Uma série de 8 painéis. Uma série, são vários trabalhos parecidos e que eles fazem parte de um conjunto só. Então, ele fez várias outras frases usando o mesmo sistema de recurso que eu vou falar para vocês agora, e por isso chamado de série. Como eu falei para vocês ainda agora, ela foi feita para comemorar a promulgação da Constituição Federal em 1988. E esse projeto, ele teve a participação de 5.000 pessoas. O que ele fez? Ele distribuiu vários papéis coloridos, e coletou um quantitativo de 20.000 letras. Então, ele deu esses papéis para as pessoas escreverem os seus nomes em uma letra em cada quadrado. Só que essa letra, ela tinha algo de especial. As pessoas podiam apenas escrever
ou elas podiam desenhar, elas podiam pintar, decorar, fazer uma letra desenhada. Para cada letra, uma forma diferente. E a partir disso, ele coletou essas 20.000 letras e formou essa série de 8 murais que vocês viram agora há pouco, certo? Então, a partir desse trabalho, ele fez aqui, ele utilizou um recurso chamado a técnica da colagem, que ele pegou esse material, né, coletou esses papéis e fez a colagem. Aqui é o processo onde ele está fazendo essa colagem, né? Vocês estão vendo que é um painel bastante grande, ele mede mais ou menos 1 metro ou 2 metros de largura. E aí ele faz todo um trabalho bem minucioso, colando as letras coloridas para intercalar, para os papéis de cor iguais não ficarem tão próximos. Então esse é o trabalho artístico, certo? Esse é o trabalho onde o artista tem a ideia, embora muitas pessoas tenham participado, mas a obra é dele, né? Porque ele que elaborou, ele que projetou. Só que, qual foi o objetivo dele? Qual foi a intenção dele em fazer com que as pessoas participassem, que a comunidade participasse? É justamente essa participação, ela está de acordo com o tema, né? Mural cívico, promulgação da Constituição Federal, as pessoas têm os mesmos direitos, direito à diversidade. Então é como se todo mundo tivesse participado dessa Constituição, né? Desse processo da Constituição, assim como o processo de trabalho do Otávio Roth. Aqui a gente tem um trabalho chamado Face a Face, também do Otávio Roth. Se a gente fala de diversidade, a gente fala de pessoas, né? Então, ele usou aqui 2 recursos. Ele usou a colagem e usou a fotografia. O que ele fez especificamente aqui? Ele pegou as fotos, cortou as fotos ao meio e juntou rostos diferentes. Isso a gente chama de híbrido. Tá? O que é híbrido? Híbrido é o que é diferente, né? E são 2 coisas, podem ser 2 culturas diferentes, 2 pessoas diferentes que juntas formam um hibridismo. A gente chama de hibridismo cultural, nesse caso. E aí ele brincou aqui com as imagens, fazendo rostos, coletando rostos, formando rostos, para representar essa diversidade. Ele deu o título de Face a Face, e essa foto é de 1992. Essa obra, na verdade, é de 1992. Assim como ele criou um hibridismo, né, esse trabalho híbrido de rosto, ele também usou a parte híbrida do material, porque ele usou tanto a fotografia quanto a colagem. Essa outra obra que está no livro de vocês também, ela é bem diferente, parece um mapa, né, olhando assim de longe, mas ela é uma fotografia aérea. Ela é uma fotografia aérea que foi montada pelo Cássio de Vasconcelos, é chamada de Coletivo 2. Embora ela esteja bem pequenininha, alguns elementos, mas tem uns que se sobressaem, são esses maiores aí, né? Eu vou mostrar para vocês a próxima imagem, que ela está em detalhe, é justamente um detalhe da obra anterior. Então, eu acho que dá para vocês verem agora melhor, que são carros, né? Vários carros de vários tipos, várias cores, vários tamanhos. E aí, claro que o trânsito, ele não é assim um trânsito tão caótico, né? Nesse sentido aqui. Então, o que ele fez? Ele tirou fotografias aéreas de vários lugares e aí depois ele fez a montagem para representar esse coletivo, né? Esse coletivo de pessoas, esse coletivo de transporte, né? Que levam várias pessoas diferentes. E não só coletivos quanto caminhões, quantas pessoas são diferentes, quantas pessoas vão para lugares diferentes. Porque o trânsito também ele faz parte da nossa vida, né? Ele faz parte do nosso cotidiano. E a gente tem também, que está logo no início do livro de vocês,
que é da artista Rosângela Renault, a série Carrazê da Mascariri, de 2009. Então, assim como o trabalho de Otávio Roth, ela também utilizou a fotografia, tá? Só que essa fotografia dela, do trabalho dela, é um pouco diferente. Por que que é diferente? Ela usou a técnica aqui da fotopintura. Eu não sei se vocês têm em casa aqueles retratos antigos que parecem que são pintados do avô e da avó, da bisa e do biso, né? Na verdade, eles são pintados mesmos, porque antigamente a fotografia ela não era colorida. Então, para ela ficar bonita, ficar colorida, o artista, o pintor, ele fazia uma técnica que é chamada de fotopintura e pintava, colocava uma roupa, colocava um paletó, um vestido bonito nas mulheres, um paletó nos homens, né? E aí ela quis fazer essa representação aí. Na verdade, não foi ela quem pintou, foram 2 mestres pintores que ajudaram ela nesse trabalho, mas o trabalho é dela porque a ideia foi dela. Deu para entender? E agora a gente chegou aqui, porque assim, na plataforma eu coloquei uma atividade para vocês responderem até a página 15, que eu vou colocar na plataforma do livro, tá? Coloquei algumas perguntas bem específicas, algumas coisas eu já respondi nos slides, eu já expliquei. Outras vocês vão ler, eu coloquei lá direitinho o que é para ser feito. Mas no final da atividade eu pedi uma atividade prática, que a gente não pode deixar de fazer, já que a gente está falando de arte, né? E a gente precisa fazer essa prática também. E aí eu vou explicar agora para vocês como é que vai funcionar. Você vai usar a técnica da colagem de Otávio Roth, aquela técnica aqui das letras, tá? A mesma técnica da obra Mural Cívico, lembra lá que eu falei que ele distribuiu o papel para as pessoas escreveram os nomes com as letras desenhadas, coloridas? Então, você vai fazer a mesma coisa, você vai construir uma obra de arte. Primeiro você vai pensar sobre o que seria. No caso do Roth, do Otávio Roth, ele pensou no tema da Constituição Federal, certo? Ele colocou um texto lá, o texto base da Constituição Federal. Você agora vai pensar numa frase que gostaria de construir. E essa frase, esse trabalho final vai estar exposto na tua casa depois. Então pensa aí, pode ser de um tema recorrente agora, pode ser sobre a pandemia, pode ser sobre a família, pode ser sobre teus sentimentos, qualquer situação, tá? Uma frase simples. Que essa frase você vai construir, por exemplo, numa folha, no máximo 2 folhas de papel A4. Mas eu vou explicar direitinho. Você vai pegar 2 folhas de papel A4 ou outro papel disponível. Se tiver papéis coloridos, use-os, tá? Aqueles papéis de dobradura. Se não tiver, não tem problema, usa o branco mesmo. Mas o que você tem que fazer? Marcações. Você vai fazer quadrados de 4 centímetros por 4 centímetros. Pega a régua lá, mede direitinho na régua, faz a marcação com lápis na folha toda, tá? E você vai recortar todos os papéis e aí você vai distribuir entre os membros da sua família. Digamos que o nome da sua mãe, por exemplo, o meu nome tem 7 letras. Você me daria 7 papéis. E em cada papel eu vou colocar uma letra do meu nome. Assim você vai fazer para a sua família, inclusive para você, tá? E aí você vai pedir que eles escrevam em cada quadrado uma letra do nome. Assim como o Roth fez. Se quiser voltar lá no slide para olhar, dê uma olhadinha lá, tá? E aí, qual é a intenção? As letras precisam estar coloridas. Você pode usar lápis de cor, hidrocor, massinha, o que tiver, tá? Ou elas podem ser desenhadas com fontes diferentes, ou seja, com letras diferentes. Pode ser letra maiúscula, minúscula, desde que essa letra seja visível. Ou até mesmo desenhadas, como eu disse, né? E aí, quando você tiver coletado todas, você vai formar a frase que pensou lá no início. Lembra que eu falei da frase? Você vai colocar, você vai montar, antes de colar, você vai montar a tua frase. Deixa um espaço em branco, sempre depois de uma palavra, certo? Se tiver dúvida, olha lá no trabalho do Roth.
deixa espaço entre as palavras, um espaço branco do mesmo tamanho dos quadrados, tá? E aí depois que você tiver montado, você vai colar. Só que o teu trabalho, ele precisa estar simétrico, tá? Você pode montar essa frase num próprio papel A4, ou você pode montar num tamanho maior, em formato de quadrado ou retângulo, desde que as palavras estejam todas naquele lugar ali. Não pode só fazer uma linha de uma frase, não é essa a intenção, tá? É como se fosse uma tela para o teu trabalho ser mostrado, entendeu? E aí, depois de pronto o trabalho, você vai tirar uma foto desse teu trabalho, coloca um nome para tua obra, tá? Você vai colocar um nome para ela, bem embaixo assim, uma legenda, e aí tira a foto e envia em arquivo pela plataforma, que essa vai ser a segunda atividade do primeiro conteúdo, tá bom? Deu para entender, né? Qualquer dúvida, eu estarei no fórum no horário da aula de vocês, tá certo? Obrigada. Qualquer dúvida, me procurem. Se tiver dúvida, dá uma lida de novo no material, no livro. Se tiver dúvida, olha de novo o slide, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. E aguardo as atividades e aguardo as dúvidas de vocês também, tá bom? Tchau, tchau.